Olá, você já prestou atenção que cada vez que acontece uma catástrofe, acontece algo drástico, natural no mundo, as pessoas saem por aí e começam a falar que Jesus Cristo está voltando, que devemos nos arrepender? O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, a gente vai citar alguns textos que as pessoas usam e ver um pouco mais sobre esse assunto. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 7, diz assim, um dos textos que são usados. Uma nação vai guerrear contra outra nação e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e terremotos na terra. Eu estou usando aqui a Bíblia na linguagem de hoje, o Novo Testamento na linguagem de hoje. Jesus falou de alguns sinais como este, guerras, aí quando sai uma guerra, já houve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, as pessoas se levantam e falam que Jesus Cristo está voltando. Mas já tem passado muito tempo desde a Segunda Guerra Mundial, já tem passado um certo tempo depois do grande terremoto lá do Chile, não aquele que a gente passou, mas outro anterior, né? Jesus chamou estes sinais como o início das dores do parto. Olha só o que diz, Mateus 24, agora, versículo 8, diz assim, essas coisas serão como as primeiras dores do parto. Primeiras dores do parto. Eu estou usando, lembre-se que aqui é o Testamento na linguagem de hoje. Na versão atualizada, você vai ler na sua Bíblia, vai dizer que é o princípio das dores. Mas a palavra usada isso para princípio das dores dá a ideia que são princípios das dores do parto. Bom, todos às vezes concordam que realmente é isso. O interessante é que Paulo também usa essa imagem de dores de parto para se referir a todos os sofrimentos desta época em que vivemos. Romanos 8, 22 diz, pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Na versão Novo Testamento, linguagem de hoje. Olha só, a imagem aqui é da terra, ela e nós também, o texto fala disso, lá o versículo 23 também fala de Romanos 8. A imagem é da terra, ela e nós, junto com ela, sofremos para dar a luz, ela sofre para dar a luz a um novo mundo. A terra sofre para dar a luz a um novo mundo. E nós sofremos com o sofrimento da terra. Pedro também usa a mesma ideia. Segundo Pedro 3:10 diz sobre a vinda de Cristo, sobre quando tudo começará a ser renovado. E virá, entretanto, Jesus Cristo como um ladrão, o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, com a vinda de Cristo, a gente espera que um dia esse mundo seja transformado e a mensagem da Bíblia é que tudo que existe vai ser destruído e vai ser feito novo. O Apocalipse diz que haverá novo céu e nova terra. No mesmo capítulo, 2 Pedro, capítulo 3, mas agora no versículo 12, diz assim, e esperando, mas você pode imaginar uma mulher com dor, esperando e aquela dor e tudo, mas pensando naquele momento que a criança vai nascer, pensando na alegria que vai ser depois que passar todo aquele momento de dor, desesperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos serão abrasados e se derreterão. Jesus quer que vejamos as dores do parto, ou seja, o sofrimento que passamos nesse mundo, incluindo o sofrimento que estamos sofrendo nesse momento pelo coronavírus. Ele quer que vejamos esses acontecimentos como um lembrete e alerta de que ele está vindo e devemos estar preparados. Devemos estar prontos. Eu tirei essa frase aqui do livro Coronavírus e Cristo,
do livro de John Piper, capítulo 8, na página 71. Vou fazer um exercíciozinho aqui. Você vai ler Marcos, abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33 a 37. Você dá um pause no vídeo e leia esses textos e anote quantas vezes Jesus usa a palavra vigiar em suas várias formas. Vigiem, vigiemos, tudo que tem a ver com vigiar, anote quantas vezes nesse texto Jesus fala que vigiemos. Muito bem, se você der um pause aí, agora eu vou ler o texto, né? Diz assim, Marcos 13, 33 a 37, diz, estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos, e a cada um a sua obrigação. E ao porteiro ordena que vigie, versículo 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, e se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou pela manhã. Versículo 13, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Na minha conta foram 4 vezes, né? Então, Deus repete, vigiai, vigiai, vigiai. Nessa situação, Deus nos manda estar vigiando, sempre vigiar. Mas agora vamos passar a outra pergunta. Já sabemos que toda essa situação é porque a terra está sofrendo como uma mulher para dar à luz a um novo mundo. Uma mulher sofre as dores para dar à luz a uma nova vida. Assim a terra sofre para dar à luz, esperando aquele momento para que haja um novo mundo, que essa terra desapareça e surja uma nova. O que significa vigiar? Vigiar? Vigiar o quê? Como é que eu vou vigiar? Vigia, irmão. Tem algumas pessoas que falam muito vigia, tem cuidado para não cair em pecado, essa é a ideia, né? Mas o que significa vigiar? Para responder a estas perguntas, vamos meditar no texto de Lucas, versículo 13, capítulo 13, versículo 1 a 5. Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 5, que diz assim, versículo 1, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o sacrifício que eles mesmos realizavam. Ou seja, aqueles homens ali, eles estavam perguntando, olha, aconteceu uma situação aqui, que uns galileus sofreram, e Pilatos, ele estava oferecendo sacrifício, e Jesus matou ele, o sangue dele se misturou com o sangue do sacrifício que eles estavam oferecendo. Certamente aqui a ideia é que eles estavam em pecado e sofreram o castigo de Deus. O versículo 2 diz assim, ele, porém, lhes disse, pensais que este Galileu era mais pecador do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Versículo 3, não era, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha só, estavam preocupados, esses homens pecaram e morreram. Né? Morreram, por isso morreram de uma forma muito trágica. Disse, puxa, era pecado que eu estava passando? Se algum juízo aconteceu, alguma coisa aconteceu, não sei, eu realmente não sei exatamente que tipo de coisas eles poderiam ter feito, mas o que Jesus chama a atenção, estão curiosos para saber porquê, e curiosos com a vida deles, com o pecado deles, o que aconteceu com eles. Mas Jesus agora chama a atenção para eles se preocuparem com eles. Por que eles morreram? Porque a morte no mundo, em qualquer situação, a morte, e por mais trágica que seja, segundo a Bíblia, é resultado do pecado. Então, Jesus chamou a atenção para esquecer, não focar nos outros, que eles já passaram,
Se estão com o Senhor, já estão melhor. Se passar, o fim deles já está determinado. Mas você ainda tem a oportunidade. Versículo 4 diz: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Outra tragédia foi falada, foi colocada, agora Jesus colocou, eles colocaram uma situação, Jesus colocou aquela, ainda colocou outra, e podemos seguir colocando outras. Acho que essa que é a ideia de Jesus, existe outras situações. Jesus falou, Deus falou para Adão: não coma da fruta, o dia que comeres certamente morrerás. E esse é o resultado. Então, Jesus de novo perguntou, né, no versículo 4, eles eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Versículo 5, não eram não, eu vos afirmo, se não vos arrepender de todos, igualmente perecereis. Se não vos arrepender de todos. Você lembra que foi a pergunta? A gente falou da terra que geme, e que sofre como uma mulher sofre quando está para dar a luz, quando espera dar a luz, as primeiras dores do sofrimento para ter ao bebê, que tanto espera. E a mensagem é que esse é um lembrete para nós não esquecermos de vigiar. Aí a gente perguntou, aí a gente entrou no outro assunto, o que significa vigiar? Né? Lembra da pergunta, vigiar? O que é que esse texto nos dá a ideia sobre esse assunto? Nos dá a ideia de vigiar. Nos dá a ideia sobre esse assunto de vigiar. Aqui Jesus chamou a atenção 2 vezes que o mais importante diante de toda a situação que nós estamos passando é estar vigiando. As pessoas, quando acontece algo, Jesus vai voltar. Pode ser que Jesus volte. Essa mensagem não deixa de ser verdadeira. Jesus está voltando. Tragédias são um lembrete, são um aviso que Jesus vai voltar. Agora, se é no próximo segundo, se é daqui a mais de 2000 anos, Jesus disse que isso não nos compete. Essa informação não nos compete saber o quando. Em outra palavra, o dia que vai acontecer, o tempo que vai acontecer, não interessa. A mensagem é clara que nós devemos estar prontos, estar vigiando. Algumas pessoas santas, crentes em Cristo, morreram por causa do coronavírus. Algumas pessoas boas vivem situações difíceis. Estão sofrendo, perdendo emprego, sofrendo por situações de filho em droga, sofrendo por doenças, sofrendo por muitas outras coisas. Você está aqui hoje. Está aqui hoje é porque não morreu ainda, talvez, né? Pelo coronavírus. Você acha que aqueles que morreram por causa do coronavírus são mais pecadores que você? Você se preocupa com aqueles que morreram? Claro que se é da família, claro, vamos prestar o nosso sentimento para aquelas pessoas que perderam pessoas por coronavírus. Faço luto, sofro. Nós sofremos junto com você, mas chega o momento de atentar para o chamado de Jesus, para a exortação de Jesus. Na sua misericórdia, ele nos chama a atenção para nos arrependermos, para vigiar, para estar preparado para a vinda de Jesus. Antes de responder essa pergunta, vamos meditar e ler 2 versículos. 1 João 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Não, pastor, estou tranquilo, Jesus pode vir agora que eu estou tranquilo. Então, por quê? Porque eu não tenho pecado. Se você diz que não tem pecado, a Bíblia diz aqui, se dissermos que não temos pecado nenhum, estamos errados, já estamos pecando, a verdade não está em nós. Agora eu queria chamar a atenção de você para Salmo 139, 23. Salmo 139, 23 e 24, que diz assim, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os pensamentos. Sonda-me. A ideia, olha dentro de mim. Deus conhece o nosso coração, mas esse de sondar é para que ele mostre para mim.
e diz, prova-me, põe situações para que eu possa reconhecer essas coisas que precisam mudar na minha vida. Versículo 24 diz, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim. Uma pergunta retórica, né? Mostra-me os caminhos maus que existem em mim. O resto a segunda parte do versículo diz, e guia-me pelo caminho eterno. Primeira coisa, vê se há em mim, tem a ver com arrependimento, e guia pelo caminho eterno significa outra parte do arrependimento que tem a ver com andar da forma que Deus quer, andar de uma forma que agrade a Deus. Vigiar tem a ver com o arrependimento e andar de acordo com aquilo que Deus revela na sua palavra. Como disse John Piper, as dores do parto é uma imagem da terra esperando para dar à luz a um novo mundo. Cada desastre e catástrofe são um aviso de que Cristo voltará e que devemos estar preparados. Bom, separe um tempo para meditar sobre a sua vida e peça a Deus para lhe ajudar a viver de acordo com a vontade dele. Pense muito nisso, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações.